Repita. 9h41, o ex-presidente Jair Bolsonaro se reúne hoje com o governador Tarcísio de Freitas. Repórter Beatriz Manfredini, qual o motivo do encontro, Beatriz? Não só tem um encontro, viu, Adriana, como o ex-presidente Jair Bolsonaro vai passar a noite aqui no Palácio dos Bandeirantes. Ele tem um encontro com o governador Tarcísio de Freitas marcado agora para o período da tarde, depois que passar por uma consulta médica aqui em São Paulo. Bolsonaro e Tarcísio, entre outras coisas, de acordo com a minha apuração, devem conversar principalmente sobre as eleições municipais, né? As eleições do ano que vem, de 2024. Bolsonaro ainda não tem um candidato. Há a possibilidade de Ricardo Salles se candidatar pelo partido de Bolsonaro, o PL, mas também há uma possibilidade de que ele e também Tarcísio de Freitas apoiem o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, à reeleição. Então, isso não foi discutido ainda. O que as autoridades querem é apoiar um único candidato à direita, né, lançar um único candidato à direita para essa eleição. Esse deve ser um assunto, então, da reunião entre Bolsonaro e Tarcísio hoje, aqui no Palácio dos Bandeirantes, no período da tarde. Depois, à noite, os dois vão assistir a um jogo de futebol juntos também aqui em São Paulo, e aí Bolsonaro dorme aqui no Palácio dos Bandeirantes. Isso porque amanhã os dois vão participar de um evento juntos, sexta-feira pela manhã, na Academia de Polícia Militar, aqui também em São Paulo. É interessante a gente dizer que essa é a primeira visita de Bolsonaro aqui ao Palácio dos Bandeirantes. Tarcísio de Freitas sempre disse que as portas do palácio estavam abertas para ele. O governador de São Paulo diz aqui nos corredores que os dois são muito amigos e falam no telefone regularmente, mas desde que Tarcísio assumiu o comando aqui do estado de São Paulo, Bolsonaro ainda não tinha feito uma visita aqui ao Palácio dos Bandeirantes. Isso acontece hoje, então, e ele ainda fica hospedado, pelo menos por essa noite aqui. A primeira aparição deles juntos, agora em 2023, foi no dia 1º de maio, em Ribeirão Preto, interior aqui de São Paulo, para AgriShow. E agora, então, pela segunda vez, estarão juntos hoje, quinta-feira, e também amanhã, sexta-feira. Adriana. Acompanha. A Beatriz já volta com outros destaques. Diogo Schelp, qual deve ser a participação de Jair Bolsonaro no cenário político a partir de agora, essa visita dele a São Paulo e a discussão sobre eleições municipais? Exatamente, Adriana. O Tarcísio, ele vem sendo citado, né? O Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, vem sendo citado, inclusive em pesquisas, consultando, por exemplo, empresários sobre os principais nomes para 2027. Ele vem sendo citado como uma opção, assim como o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Obviamente, são dois nomes ligados politicamente e claramente Bolsonaro, inclusive, já falou recentemente que não vê ainda Tarcísio e Zema preparados para voos mais altos em nível federal. Obviamente que ainda é muito cedo para falar da disputa presidencial, mas as peças no tabuleiro já começam a se mexer. Mas para Tarcísio não é interessante, ele não pode se distanciar de Bolsonaro, ele tem que caminhar junto até um momento em que fique claro qual é a melhor alternativa. O que fica bastante evidente é que a polarização que a gente viu no ano passado provavelmente vai se repetir nas próximas eleições. E claro, a disputa para a prefeitura é digamos, uma antecipação do jogo de 2026. É um momento em que muitos nomes vão ser testados e também as alianças que estão sendo construídas vão ser sendo colocadas em prova. Dávila. A grande questão é a eleição municipal. Eu acho que essa que candidato o Tarcísio e o PL irão apoiar, né? Hoje temos aí Ricardo Salles, mas existe também um apoio em torno de Ricardo Nunes. O problema é se Ricardo Nunes vai ser viabilizado politicamente ou não, porque hoje, por ser prefeito de São Paulo, ainda continua muito baixo nas pesquisas. Essa é a grande questão. Eu acho que a eleição presidencial ainda está muito longe e não vejo que esse é um tema importante da discussão no momento. O importante é acertar os palanques municipais, e São Paulo certamente é o mais importante. Bom, a gente tem no cenário da disputa presidencial de 2026 ainda muitas coisas para acontecerem. Não há posicionamento ainda que seja crível, porque há julgamentos em relação ao Jair Bolsonaro, há pessoas ali que estão tentando se viabilizar para essa disputa, e é natural que seja mantida essa aproximação do Tarcísio de Freitas
com Jair Bolsonaro. Tarcísio foi ministro, foi eleito com base na campanha de Jair Bolsonaro a presidente da República, se tornou governador do estado mais importante do Brasil, tem mais dinheiro hoje para investir do que a própria União, então tem condição de fazer um grande governo no estado de São Paulo. E eles precisam ter esse alinhamento até para decidirem o que fazer com todo esse capital político na eleição municipal de São Paulo e, a partir daí, das decisões que serão tomadas pela própria justiça e das circunstâncias políticas, decidirem quem será o candidato em 2026. Tarcísio vai negar sempre, até o último momento, que será candidato a presidente. Ele precisa cuidar de São Paulo, mas lá na frente todas as alternativas estão na mesa.